Fala pessoal, eu sou o Legomis. Hoje vamos relembrar o GP da Holanda 2022 da F2. Sim, isso mesmo. Na temporada onde o Drogovic conquistou o título, ele foi o protagonista. Mas no quali já teve pipocada do Porsche, do seu atual rival. Já a sprint não foi lá aquelas coisas. Mas tivemos um momento hilário e engraçado pra caramba. Já na Fiat foi doideira. Sacanagem rolou solta, onde teve até batida do nosso GOAT Logan Sargent. Mas é isso, a gente espera, vamos logo para o vídeo. A F2 em 22 tinha uma nova batalha, que era entre Art Grand Prix e MP Motorsport. Neles estavam o Theo Pocher e o nosso Drogovic. Já na temporada tinha 17 etapas, e como cada etapa tem 2 corridas, até a Holanda já tinha rolado 22 corridas. E o campeonato, após loucura na Bélgica, o Drogovic liderava. Ele tinha vantagem de 42 pontos para o Pocher, que era o segundo. Logan Sargent era o terceiro. Duhan e Lawson fechavam o top 5. Após esse contexto da temporada, já vamos para a etapa 12. Então vamos para a etapa de Zandvoort. No primeiro e único treino, o Duhan foi o mais rápido. Ele fez o tempo de 22.9. E nesse treino único, o Drogovic terminou em terceiro. E é só isso, acabou. Então já vamos para o quali. Na tarde holandesa tínhamos um sol e depois a bandeira verde. Então o que? De meia hora começava. E todo mundo já saía do box. E quando faltavam 25 minutos, o Drogovic abria a sua volta. E ouvimos o lindo som do motor da F2. Com essa voltaça, o brasileiro assumia a ponta. Logo atrás, o Theo era o segundo. Depois de um tempo, o Duhan era melhor. Ele ia para primeiro. E quando faltavam 22 minutos, o Cordel vinha em sua volta. Até que aparecia o Pocher no muro. E como ele ficava lá, tivemos a bandeira vermelha. E depois no replay, vimos que o carro balançou. Ele tentou segurar, mas ele cravou o muro. Mas após 15 minutos, a pista estava limpa. Então tínhamos a luz verde e o quali recomeçava. Quando faltava 18 minutos, os pilotos melhoravam. Então com isso passavam o Drugo. Mas o Jack melhorava ainda mais o seu tempo. Quando faltavam 8 minutos, o Iosa abria a sua volta.
pouco atrás, o Drugo fazia o melhor setor 1. Já o Iwasa fazia o melhor setor 2. Mas Felipe era melhor. E com isso, 21.4, o japonês era o novo líder. Mas o Sainz era o 10º melhor e assumia a ponta. Mas Drogovic vinha voando. E com meio segundo, ele era o líder. Quando faltava 3 minutos, tivemos a bandeira vermelha. Isso por causa do Daruvala, pois ele perdeu o carro, rodou, voltou para a pista e parou na grama. Mas depois de 7 minutos, pouco antes do quali recomeçar, o Drugo já saía do carro. Mas depois o que recomeçava. E depois o Drogovic aparecia tranquilaço. Mas depois o tempo acabava. O Verst escapava e ninguém melhorava. E com isso, Felipe Drugo era pole para Future Race, a corrida de domingo. Ainda não falaremos do grid, pois ainda temos o sábado. Na sprint, o top 10 inverte. Então Drugo ia para 10º. O 10º, o Novalak, ia para pole. Mas vamos para a corrida curta. As luzes se apagavam, a corrida começava. O Clemente largou bem, mas na curva 1, o Armstrong era melhor, e por isso ele assumia a ponta. Depois, mais à frente, o Lawson mergulhava. Jogava VIPs para fora, mas pelo menos ele conseguia a posição. Já na volta seguinte, o Poché escapava. Então o que já estava ruim, piorava para o francês. E a corrida foi só isso. A corrida foi horrível. Mas tivemos essa conversa bem engraçada. Agora, só levantar um ponto aqui, Celso. Estou muito preocupado com aquela revoada de pombos que acontece toda hora. Um pombo desse na cabeça do piloto, ele passa pelo meio do halo, ele entra na tomada de ar do motor, ele entra no radiador. E engraçado é o seguinte, a gente discutia, eu e o Thiago, onde tem pombo tem comida. Os bichos estão lá ciscando. Não dá pra jogar um veneninho ali? Não pra matar os pombos, mas pra matar a comida. Tá bom. Mas depois o Armstrong vencia a sprint. Novalak, dono da casa, em segundo. E o Hauger fechava o pódio em terceiro. E só para deixar claro, o Drugo foi o 10º, tá? Ele levou 1 ponto por causa da volta rápida. Mas vamos para o domingo. Dia de Future Race, vamos ver o grid. Drugão na pole, Durham ao seu lado em segundo. Sargent Shaw, Yuasa Lawson, fila só Red Bull, Hauger Vips, Armstrong e Novalak fechavam o top 10. O outro brasileiro Fittipaldi largaria da P13. Já o Poché de 16º. Mas após a volta de formação, as luzes se apagavam, a corrida começava. O Drugo largou muito bem e por isso seguiu na ponta. Na curva 1, a gente passava reto e por isso ele caía para último. Depois, mais atrás, o Poché batalhava. O mesmo acontecia com o Enzinho, enquanto já tínhamos o safety car. E depois aparecia o carro do Sainz cravado no muro. Depois o Logan saiu do carro. E depois vinham os replays. Primeiro aparecia ele escapando. Já depois ele ia pra cima. Tocava, mas seguia na pista. Mas depois tocava, quebrava a asa, ele ia com tudo no muro. E depois aparecia o Beckman sem asa, após ele bater durante o safety car. Já na volta 4, os Marshalls tiravam o carro do Sainz. Mas junto vinha a espuma. E depois o carro saía todo errado. E como ia demorar, tivemos a bandeira vermelha. A corrida estava suspensa. Depois demorou muito, mas após 23 minutos, os carros saíam do box. E no final da volta, o safety car saía. E a largada seria em movimento. Então o Drugo ia com tudo. Acelerava e relargava muito bem. Então com isso ele seguia na ponta. Na curva 1 mais atrás tinha um toque e escapada. Mas o Novalak conseguia a posição. Na volta 8, o Drugo fazia a melhor volta, enquanto alguns já faziam suas paradas. Na volta seguinte, o Durham chegava e muito, fritava o pneu e quase batia no Felipe. Na volta 11, Hauger e Enzo paravam. Na 13, o Durham entrava no box, enquanto o Felipe seguia na pista. Mas na volta seguinte, o Drugo ia com tudo e ia pro box.
E quando ele saía, ele voltava com vantagem sobre o Durham. E depois vimos que ele estava preso atrás da Calderon. Mas depois ela errava. Então Jack ia para cima e passava a Tati. Na volta 15, o Fechou trocava o pneu. E quando saía do box, ele voltava na frente do Durham. Mas depois o Jack ia por fora e conseguia a ultrapassagem. Já na volta 17, o Sato estampava o muro. E com pneu a menos, tivemos o safety car. E depois o freio dele pegava fogo. Mas depois o japonês já pagava o fire. E depois no replay, vimos que o pneu se soltou e foi-se embora. E por isso ele foi parar no muro. E lembrando que nessa etapa, durante o safety car, não era permitido parar no box. Mas já na volta 21, o safety car saía e o Lawson segurava o pelotão. E na reta lá atrás tinha o toque. E era o Durham rodando. E tinha mais carro batendo. E alguns já iam pro box. Mas tínhamos a relargada. O Lawson foi bem, mas depois já tínhamos de novo o safety car na pista. E depois lá no box apareceu o Novalak parado. E ele tava com o bico deformado. E lá na pista mais rodado tava o Durham ao contrário. E depois vinha o replay. E vimos que o Jack quase tocou no Drugo. E mais atrás o Clement também batia. E depois aparecia as do Fechou com a ponta quebrada. E na volta 24 vimos os machos tirando o carro do Durham. E no replay aparecia um pássaro tranquilo atravessando a pista. Ele quase foi atropelado, mas depois ele voava. Mas na volta seguinte, o safety car saía. E agora o Lawson não segurava. Mas tínhamos a bandeira verde. O Lawson era o líder, mas atrás meio mundo já parava. No fim da 27, o Lawson entrava no box. E depois o gráfico mudava. E agora mostrava o tempo restante, não mais as voltas. Então quando faltavam 11 minutos, o Vips parava. Com isso o Drugo retomava a liderança, enquanto o Fechou chegava no Felipe. Depois a corrida ficava chata. Então o brasileiro abriu a volta final em Zandvoort. Ele teve uma corrida bem tranquila. Ele sofreu uma pressão, mas se manteve na frente. Ele foi muito bem, melhor impossível. Então com uma corrida espetacular, Felipe Drugovich vence na Holanda. Fechou foi bem e terminava em segundo. Já o Iwasa fechou o pódio em terceiro. E depois já na reta, o Drugo comemorava. E depois ia com a equipe, pois a MP é uma equipe holandesa. Então ela vencia em casa. E já no pódio, ouvimos o lindo hino brasileiro. Mas após essa etapa, a próxima foi em Monza. Uma corrida que eu já falei aqui. E lá na sprint, com drama, o Drugovich conquistava o título da F2. Mas foi esse o vídeo de hoje e por isso deixa o like. É isso, meus manos. Fomos sexta-feira com mais um Relembrando. Sim, isso mesmo. Essa semana temos apenas 2 vídeos e 2 relembrandos. Mas sexta iremos relembrar o GP da Itália 2019. A corrida onde Charles Leclerc venceu pela primeira vez na Itália. Os tifosi foram a loucura. Mas na corrida o Monegasco foi monstro, pois ele segurou as 2 Mercedes. E no final foi aquela loucura dos italianos, como sempre é. Espero que nesse ano isso aconteça de novo. O que é bem difícil, né? Mas é isso, até esses dias, falou e fui!